a tua vontade nesta noite. Amém, Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Convido a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 27, versículo 45 em diante. Santo Jesus. Aleluia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 27, versículo 45 em diante. Diz o texto: E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns de que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Esse chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi por ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando de uma grande pedra para a porta do sepulcro retirou-se. Estavam ali Maria Madalena e outra Maria sentados defronte do sepulcro. Amém? Podeis assentar, irmãos? Eu quero primeiramente agradecer o convite feito pelo pastor Eliezer. Nós estávamos na consagração no Templo Sede e nos caiu esse convite. Então agradeço de coração e trago um abraço dos nossos pastores ali do Templo Sede. Amém? É nítido, irmão, olharmos para os textos sagrados, principalmente para os evangelhos, e entendermos que enquanto Jesus esteve caminhando por essa terra, durante o período de 3 anos e meio, é isso que a Bíblia define, foi o tempo em que Jesus passou, desde a sua aparição, ali na beira do Rio Jordão, onde ele foi batizado, aonde deu-se início, sim, ali do seu ministério, é claro, até o dia em que ele foi assunto aos céus. Enquanto Jesus esteve nesta terra, ele realizou muitos milagres, e as pessoas o seguiam, acompanhavam, as multidões o acompanhavam. Por quê? Porque na sua totalidade eles queriam receber uma bênção, queriam receber um milagre, ou era uma cura, ou era para ressuscitar alguém que já estava morto. Enfim, a vida de Jesus, enquanto ele evangelizou dentro do território de Israel, sempre foi rodeado de muitas pessoas. E não foi diferente na sua crucificação. Não foi diferente no Calvário.
dos momentos difíceis aonde Jesus passou ali. Porém, nem mesmo ali, Jesus deixou de operar milagres. Ou, nem mesmo no Calvário, os sinais, os milagres, as maravilhas deixaram de acontecer sobre a vida de Jesus. Com várias intenções, é claro, mas estes milagres que ali aconteceram foram muito bem relatados nos evangelhos. E eles têm um significado muito importante. E nessa noite, eu quero trazer à luz da Bíblia Sagrada alguns destes milagres que ali aconteceram no monte chamado Calvário, aonde Jesus foi crucificado, morto, ali na morte de cruz. A Bíblia vai dizer que um dos primeiros acontecimentos que ali se deram foi trevas sobrenaturais. Um momento de escuridão repleta, tremenda. A Bíblia vai dizer que o sol deixou de brilhar naquele momento. As primeiras 3 horas de Jesus ali na cruz, os homens que o condenaram puderam zombar dele, as pessoas zombavam dele, as pessoas rasgaram as suas vestes, porém as últimas horas, os últimos momentos de Jesus ali, foi tomado de treva repentina e repleta. Se você fizer um estudo e uma pesquisa, você vai entender, e aí entra a crítica textual dizendo que no momento em que Jesus foi crucificado, houve um eclipse solar. A cada 1000 anos acontecem mais ou menos 10 eclipses solares, quando o sol se escurece e a terra fica escura. E o tempo, muitas das vezes, é entre 7 minutos no máximo de cada eclipse solar. Ou seja, a cada 1000 anos acontece em torno de 10 eclipses solares. Mas naquele dia não foi um eclipse solar. A Bíblia vai dizer que os homens pediram um sinal a Jesus nos céus. Em Lucas capítulo 10 você vai encontrar esta passagem. Eles pediram um sinal, em Lucas 11:16 melhor, que eles queriam ver um sinal no céu de Jesus, se ele realmente era o Filho de Deus. Os fariseus disseram: dai-nos um sinal no céu. E Jesus, quem lhe conhece o texto sabe que Jesus não deu muita atenção aos escribas e fariseus naquele momento. Mas porém, no dia, lá no Calvário, na crucificação, os céus deram o seu sinal. Houve um eclipse. Houve um milagre. Eclipse é o que a autocrítica, o que as pessoas normais dizem que houve. Houve uma escuridão total, houve trevas naquele momento. Por mais de 3 horas, o céu se escureceu, o sol deixou de brilhar, as coisas ficaram totalmente negras, e as pessoas, se você ler o contexto bíblico, que ali estavam os soldados romanos, aqueles que achacaram Jesus, se apavoraram de tal forma que muitos, o texto vai dizer no Evangelho de João, saíram correndo, apavorados. E um dos soldados romanos abriu a sua boca para dizer: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Perceba nas entrelinhas do Evangelho que até mesmo no momento da sua morte, Jesus está fazendo milagres e maravilhas para que os homens entendam
o que ele era. O evangelista João, no capítulo 1, verso de número 4, diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ele é a luz do mundo, a Bíblia diz. Ele é a luz que nos deu vida e esperança. Por mais que os homens tentem usurpar esta verdade bíblica, Deus estava mostrando naquele momento, meu irmão, que sem Jesus as coisas tornam-se trevas. E quantos estão errantes em trevas, perdidos nos seus caminhos, na sua caminhada, e não conseguem deslumbrar esta luz poderosa e gloriosa que é Jesus, porque Ele é a luz do mundo, Ele é o caminho, a vida, e não há onde o homem se esconder, porque a presença dele é gloriosa, a presença dele é poderosa. Aonde ele chega, as trevas têm que se retirar. E ele é luz na minha vida e na tua vida. E naquele momento Deus estava mostrando para a humanidade que eles, sem Jesus, sem Deus, viveriam em trevas. Se der um curto-circuito aqui, irmão, na igreja, e a luz cair aqui e lá na rua, você pode ter certeza que nós vamos, se não tivermos calma, nós vamos entrar num colapso aqui dentro dessa igreja mesmo. Mas hoje nós temos os celulares que rapidamente se ligam, né? Mas percebe-se que no decorrer da história, no decorrer dos tempos, a luz, a iluminação, ela foi uma grande conquista e até hoje é. Quem vive sem energia elétrica? Ninguém vive. Ninguém vive sem essa luz. Tá? Porque você precisa saber aonde você pisa, aonde você põe a planta do teu pé. Tá? Existem pessoas que têm dificuldade, não conseguem dormir de luz apagada. E aí a medicina vai tratar isso de várias formas. Né? Até alguém mais crente poderia dizer, essa pessoa é perturbada. Né? Mas existem muitos cristãos que têm um problema, que não conseguem dormir com a luz apagada. Porque o escuro, a escuridão, traz um tipo de fobia, um tipo de frustração. E a pessoa está acostumada há anos a dormir com a luz acesa. Não é assim? É assim. Então Deus estava mostrando naquele momento sobre trevas para os homens que, sem a presença de Deus, sem a presença de Jesus, que ilumina a minha vida e a tua, que Ele é a luz do mundo, que Ele é o que mostra o caminho, que Ele é o que sabe, é Ele que guia, é Ele que mostra, é Ele que indica onde você deve pôr a planta do teu pé, é Ele que está segurando pela tua mão e dizendo, meu filho, minha filha, caminha por aqui, anda por aqui. Sem Jesus não dá, irmão. Sem Jesus nós ficamos numa tremenda escuridão, num tremendo caos. A nossa vida vira um caos, vira um desassossego. Aleluia. Aleluia. Um dos segundos milagres que aconteceu é que o véu do templo se rasgou. Trevas profundas. E o segundo milagre que aconteceu no Calvário foi que o véu se rasgou em duas partes. O véu do templo, de cima a baixo. O que separava o santo do santo dos santos. Foi um milagre tremendo. Talvez alguém possa dizer, mas o véu rasgou-se com o terremoto que aconteceu? Não, não foi com o terremoto. O terremoto não rasgou o véu. Foi um milagre que aconteceu. Com a rasgadura do véu em duas partes,
Deus estava mostrando para a humanidade, para nós, que a partir daquele momento, a partir daquele instante, Jesus estava dando livre acesso ao trono da graça. Conforme explica o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 8. Livre acesso. Entenda aqui nessa noite, irmão. Antes da rasgadura do véu, precisava-se ter um intermediário que fosse lá pedir perdão dos pecados da humanidade, do homem. E uma vez por ano, este sumo sacerdote, ele entrava no lugar santo para pedir perdão dos pecados do povo. Mas com a rasgadura do véu, Deus estava dizendo assim: agora não precisa mais trazer sacrifício de bode, não precisa mais trazer sangue de boi, não precisa mais um intermediário para ter acesso à presença de Deus. Agora o caminho está livre, aberto a todos os corações dos homens. Aleluia. Pode ser ele branco, pode ser ele amarelo, pode ser ele preto, pode ser ele da cor que for. Seus olhos podem ser da cor que for. O poder aquisitivo dele pode ser o poder aquisitivo que for. Pode ser o homem mais milionário da terra, mas pode ser também o mais miserável. A partir do momento que ele dobrar os seus joelhos e pedir perdão dos seus pecados, orar com um coração sincero e se colocar diante da minha presença, não há sangue de boi que possa perdoar pecados, porque o sangue poderoso do meu Filho, Jesus Cristo, esse sim é que perdoa pecados. Não precisa sangue de boi, sangue de bode, sangue de bicho nenhum, porque o que perdoa os pecados da humanidade é o sangue do meu Filho Jesus. E mais, não precisa de sumo sacerdote nenhum interceder pelos pecados de ninguém. Agora, você tem livre acesso para confessar teus pecados e pedir perdão a Jesus. Você tem liberdade. Entenda isso. Você tem liberdade para chegar diante do trono de Deus, abrir o seu coração. E que gostoso que é, irmãos. Como é bom. Como é bom quando você entra lá no teu quarto, fecha a porta e derrama as tuas lágrimas, abre teu coração, reconhece as suas misérias, né? Reconhece que é pecador. Nós reconhecemos que somos pecadores, falhos, frágeis, limitados, e entregamos tudo nas mãos do Senhor. Ah, mas pastor, pode? Pode, irmão. Pode fazer isso sim. Glória a Deus. Não precisa de nenhuma outra pessoa para fazer isso para você. Você pode. Porque lá existe um advogado diante de Deus agora, chamado Jesus Cristo. E o papel do advogado é interceder perante o Pai. É o acesso direto ao trono da glória. Acesso direto ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que Estevão, quando estava sendo apedrejado, viu os céus abertos e à destra, à direita do Pai Todo-Poderoso, estava um semelhante ao Filho do Homem. E se nós recorrer à história, naquele momento em que o véu está rasgado, partido ao meio, que impediu o acesso ao Santo dos Santos, entendas, irmão, aqui o mistério. Você tem acesso direto ao Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? É o lugar da habitação divina. Então, nessa noite, eu preciso que você entenda o seguinte: que você tem acesso ao próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo.
O caminho foi aberto. Está aberto. Você tem acesso ao trono da graça de Deus. O terceiro milagre que vai acontecer no Calvário é o terremoto. Terremoto. Se você fizer uma pesquisa, acontecem aproximadamente 200 terremotos no Brasil por ano. Existe uma escala chamada escala Richter, que vai medir os sismas desses terremotos. Nós vivemos num local mais privilegiado. O nosso país está localizado num local onde as placas tectônicas se movimentam muito pouco, mas se movimentam. Há pouco tempo, há menos de 3 meses, uma cidade no norte do Paraná sentiu um sisma que foi logo registrado lá em São Paulo. E Jesus vai usar nos evangelhos o terremoto como alerta da sua vinda. Os terremotos, os maremotos, né? E naquele dia, além das trevas, além do véu se partir ao meio, também aconteceu terremoto. Imagine o pavor daquele povo. Trevas e terremoto. Você já não enxergar nada na frente e ainda balançar o pé e a perna e você não saber onde pôr. Foi algo tremendo naquele momento. Nós vamos encontrar terremoto em 2 montes. O Monte Sinai, quando Moisés recebe a lei. Moisés está lá para receber a lei. E a Bíblia diz que o monte fumegava. O Monte Sinai. O monte tremia. A lei, nós vamos saber e entender que ela é... A lei, ela conseguia mostrar o pecado e a condenação do homem. As 665 leis que constam na Bíblia Sagrada. Ela mostrava, ela explanava o pecado, e dizia, vocês pecaram, vocês estão em pecado. Mas ela não conseguia cobrir essa condenação. Agora o terremoto que acontece no Calvário, ele vai ser um terremoto diferente. Ele vai ser um terremoto aonde espiritualmente Deus está dizendo assim: a salvação chegou. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A partir de agora não há mais condenação e não há mais morte. Se você escolher o caminho da luz, se você escolher o Filho de Deus, não vai ter mais condenação e nem morte. Enquanto o terremoto que acontecia trazia pavor para aqueles que ali estavam no Calvário, para o mundo Deus estava dizendo para a humanidade: chegou a salvação, chegou a libertação, chegou a vida, chegou a cura, chegou o milagre, chegou a porta aberta, chegou a cura do câncer, chegou a cura das malárias que assolam a humanidade. A vida está repousando agora. A igreja está nascendo, vai haver poder do Espírito Santo, vai ter batismo, vai ter cura, vai ter salvação. Que Deus estava dizendo assim: não se assustem com esse terremoto, porque enquanto o terremoto do Sinai mostrava o caminho da condenação para o homem, o terremoto do Calvário está mostrando a salvação e trazendo a paz ao mundo. Terremoto. Mas tudo isso aconteceu, irmão. Aconteceu, irmão. Trevas. O véu se partiu. Imediatamente, a morte de Jesus. Outro milagre que aconteceu foi que os sepulcros se abriram. Está no texto. Os sepulcros, irmão, os sepulcros.
abriram-se os sepulcros, as tumbas, as covas, eles se abriram e ficaram abertos. Ficaram abertos e as pessoas puderam olhar. Agora imagine você. Chega a notícia na cidade. Os sepulcros do cemitério, alguns estão abertos. Como assim? Nos dias de hoje vai se pensar, foi pirataria. Invadiram alguns túmulos para roubar, que é o que acontece hoje em dia. Mas naquela época, os sepulcros se abriram e os cadáveres ficaram à mostra até o dia de domingo pela manhã da ressurreição de Jesus. E as pessoas conseguiram ver os sepulcros abertos, aonde Deus estava mostrando para eles naquele momento que Ele é um Deus que abre sepulcros, que Ele é um Deus que dá vida àquilo que está enterrado, que Ele é um Deus que ressuscita. E às vezes alguém diz assim: já abriram a tua sepultura. Eu já ouvi profecia assim: a tua sepultura está aberta. Quem já ouviu essa profecia? Um profeta profetizando. Mas Deus manda te dizer que Ele está fechando. Mas eu vou além, irmão. Porque se Deus não fechar a sepultura, Ele sabe certinho aonde está a sepultura do fiel. Você pode dar um glória a Deus aqui nessa noite? Ele sabe exatamente aonde está a sepultura do fiel, aonde está localizada. Ele não vai se enganar não, irmão. Fica tranquilo, porque Paulo vai nos explicar acerca do arrebatamento, que primeiro serão os que morreram em Cristo. Então ele não erra, ele não se engana. Não se preocupe. Tem gente preocupada por aí, pastor Paulino, dizendo assim: ah, meu Deus, eu acho que eu vou morrer e não vou ver Jesus voltar. Não tem problema, irmão. Continua trabalhando, deixa Deus te usar, continua ministrando na obra, continua fazendo aquilo que Deus te chamou. Você está muito preocupado com o terreno, com as coisas naturais. Continua, porque você pode até morrer, até como indigente, como missionário num país estrangeiro, lá no Islã. Podem decapitar a cabeça, podem jogar no mar, podem fazer um buraco bem escondido e dizer: esse aqui ninguém nunca mais vai achar. Ah, oxalá, naquele dia vai se abrir essa tumba. Eita glória! Eita labacalabachúria! Vai ter que se abrir, irmão. Vai ter que receber a ordem. E assim foi o milagre dos sepulcros abertos. Não importa, vai se abrir e Deus sabe exatamente aonde está. Outro dia eu vi um testemunho de um missionário, pastor Ibias. Ele abandonou tudo. Abandonou no sentido, irmão, de viver o ministério, a obra missionária. E ele dizia o seguinte: eu já estive por vários países da África. Agora eu estou na Índia, numa região bastante remota e difícil. E alguém perguntou para ele: você não está preocupado? Você está aí no meio dos hindus? Você não está preocupado deles matarem você e a tua esposa e você ficar aí jogado? A resposta dele foi sensata, direta e objetiva. Eu disse: não importa, meu irmão. Se eu morrer aqui como indigente, queimado ou crucificado como Jesus, Ele não me esquece. Ele sabe que eu estou aqui.
Ele sabe que eu e a minha esposa estamos aqui. E naquele dia, irmão, a Bíblia diz que os que morreram em Cristo primeiro ressuscitarão. Oh, meu irmão, coisa linda e maravilhosa é você ter a garantia, a certeza disso, de que Ele sabe aonde você está. E alguém pode até dizer: abre um buraco, joga um caminhão de pedra em cima, mata ele, enterra ela. Ei, fica tranquilo, teu Jesus sabe aonde você está. Teu Jesus sabe aonde você foi deixado. Teu Jesus conhece o caminho até mesmo da sepultura. Quando em João 14 ele diz: eu vou vos preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Analise o texto, irmão. É um sentimento de saudade de Jesus ali ou não? Ele está dizendo: eu estou indo, mas vou preparar um lugar, porque eu quero vocês pertinho de mim. Oh, que maravilhoso, irmão. Quão maravilhoso é isso. Sabemos que nós não fomos esquecidos. Sabemos que não fomos deixados para trás. Eu dizia outro dia na rádio: ei, fica tranquilo, você não foi esquecido, você não foi deixado para trás. Jesus sabe que tem um compromisso com você. Se você for fiel, Ele sabe, você não está abandonado, você não está esquecido. Ele preparou um lugar especial para você e Ele estarem juntos, juntinho. E aí eu vejo como o nosso Jesus é maravilhoso, irmão. Ele pensa nos detalhes. Aí talvez você possa pensar assim: pô, pastor, você está falando em morte? Eu achei que ia vir para a igreja para receber uma palavra de vitória, que a porta vai abrir, que eu vou conseguir pagar as contas. Irmão, isso é providência de Deus para a tua vida. Isso faz parte. Mas nós estamos passando por um momento, o mundo está passando por um momento aonde Jesus está às portas. O arrebatamento da igreja é um fato verídico, verdadeiro e fiel. Nós que cremos na doutrina do arrebatamento sabemos que falta pouco. Nós sabemos que os adventos, que os acontecimentos, os últimos acontecimentos mundiais nos levam a isso. E crente que é crente, irmão, não precisa ter medo da morte, porque crente não morre, ele vive. Crente não morre, ele vive. Viva todos os dias como se fosse o último da tua vida. Entenda esse mistério nas Escrituras, porque a vida é muito curta, irmão, muito curta. Morre o velho, morre o idoso, mas também morre o jovem, morre a criança, morre o doente, mas também morre o são. Nós não sabemos o dia, e não sabemos o momento e nem a hora. Por isso, a certeza que nós temos é que o nosso Jesus, Ele é fiel. Se nós somos fiéis a Ele, Ele é fiel. E mesmo nós não sendo fiel a Ele, Ele não deixa de ser fiel a mim e a você. Se Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te preparou. Por isso não tenha medo da morte. Não tenha medo de nada. Apenas viva uma vida plena em Cristo Jesus, que você verá o que esse Jesus pode fazer. Não esqueça, irmão, de uma coisa, que após os sepulcros terem se aberto, o sexto milagre aconteceu lá. O quarto milagre aconteceu lá, que foi a ressurreição daqueles mortos. Foi uma ressurreição, aonde o texto que nós lemos vai nos mostrar que as pessoas foram vistas pela cidade. Houve a ressurreição.
E a ressurreição é uma das doutrinas mais importantes da Bíblia Sagrada. É notório que no primeiro dia, no terceiro dia, no domingo pela manhã, Jesus ressuscita. E aqueles sepulcros que foram abertos, aqueles cadáveres também ressuscitaram. Para mostrar o poder de Deus, o poder de Jesus. E Paulo vai dizer assim, que ele é miserável homem, se ele pensar somente nessa vida. A ressurreição, ela é uma doutrina bíblica, e que a Assembleia de Deus prega, e que nós devemos viver a ressurreição. Por quê? Porque Jesus ressuscitou dos mortos. Ele ressuscitou. E assim como ele ressuscitou, ele promete a ressurreição aos seus fiéis. Ele promete a ressurreição aos seus fiéis. Agora Jesus está no corpo ressurreto. E muitos corpos foram vistos ali. Muitos. O salmista vai dizer que preciosa é a morte dos santos aos olhos do seu Senhor. É por isso que eu digo, crente não tem que ter medo da morte. Crente não tem que ter medo de morrer. Crente tem que viver plenamente, alegre, feliz, cabeça levantada, irmão, pulmão estufado, peito para frente, dando glória a Deus todos os dias. Você não sabe o dia, nem a hora, nem o minuto, mas se você tem Jesus, você não morre, você vive. Agora é claro que é difícil, porque nós vivemos numa época, irmão, onde o Evangelho está sendo pregado de uma forma totalmente distorcida. Um Evangelho que garante tudo aqui na terra, mas que não garante o céu. Aonde as pessoas estão em busca de tudo, menos do céu. É conquistar, é riqueza, é conquistar. E quem não tem não é filho de Deus. Está em pecado ou está com alguma quizumba na sua vida. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Hã? Feliz de quem tem, irmão, de quem conquistou, de quem conquista. Mas isso não vai fazer eu errar o caminho do céu. Mas não vai. Não vai não. Porque se eu não subir com arrebatamento, eu quero ressuscitar naquele dia. Se enquanto eu viver nessa terra, o arrebatamento não acontecer, eu tenho a plena certeza que o meu sepulcro vai abrir. E que ele vai me chamar para a vida eterna. Entenda. Casa, sítio, fazenda, avião, helicóptero, carro, dinheiro na conta, talão de cheque, cartão de crédito, vai ficar tudo, irmão. Vai ficar tudo, irmão. Não estou dizendo que você tem que levar uma vida desregrada, não. Mas vai ficar tudo. Qual é o teu objetivo? O céu, a ressurreição? Qual que é o objetivo teu hoje? Crê fielmente em Jesus. Porque a tua caminhada está na mão dele. O reloginho da vida, ninguém sabe. Eu estou pregando agora aqui, posso chegar em casa e já era. Mas eu preciso ter a certeza que se eu morrer antes do arrebatamento, o meu sepulcro vai abrir. Talvez alguém olhe e não compreenda, talvez alguém olhe e diga: é crente fanático, é o homem Bíblia, é a mulher Bíblia, vive mais na igreja do que em casa, né? Talvez as pessoas não compreendam. Ganha um salário mínimo e ainda tira o dízimo e leva para o pastor ladrão, né? É assim que as pessoas falam. É assim que as pessoas julgam. Ganha um salário mínimo e ainda leva a oferta para a igreja. É assim que as pessoas, é assim que a humanidade julga
os crentes em Cristo Jesus. Mas aquele que é fiel não tem problema com isso. Não tem problema. Ele sabe que Deus pode abrir uma porta poderosa, uma porta maravilhosa. Mas se não abrir, ele vai mesmo assim para o céu. Ele sabe aonde está pondo a planta do pé dele. Ele sabe aonde ele está caminhando. Ele sabe o Deus que serve. Ele sabe o Senhor que serve. Oh Senhor, abre o nosso entendimento, Senhor, para que possamos ser simples, Senhor. A tua palavra diz: sede simples como as pombas, sede prudentes como as serpentes. A tua palavra nos diz, Senhor. Trabalha no coração da tua igreja, trabalha no nosso coração, Senhor, para que possamos estar atentos a todos os sinais, a tudo que está acontecendo, Senhor. Oh, aleluia. Primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas todos os dias da tua palavra, Senhor. Aleluia. Vamos para o último milagre que aconteceu no Calvário. Após as trevas, após o terremoto, após o sepulcro se abrir, após, no primeiro dia pela manhã, acontecer a ressurreição daqueles que estavam nos sepulcros abertos, vai acontecer o milagre da mortalha. Diga comigo: mortalha. Você sabe que está ali no texto, o milagre da mortalha, irmão. Quando José de Arimateia pede o corpo de Jesus a Herodes, o corpo precisava ser preparado para poder ser levado ao túmulo. Túmulo esse que Flávio Joséfo nos ensina que era um túmulo que José de Arimateia, por ter uma vida abastada, tinha lá um túmulo novo sobrando. Tipo assim, José tinha bastante dinheiro na época, fez um plano funeral e deixou lá, né? É mais ou menos assim, né? Tem gente que morre, não tem plano funeral e dá um trabalho danado, irmão. Olha que dá um trabalho danado. Pode ser fiel, mas tem que ficar esperto com isso. O milagre da mortalha. O milagre da mortalha. Quando José de Arimateia tira o corpo de Jesus da cruz, as pessoas sabiam que precisavam preparar o corpo para ser levado para o túmulo. Que não era simplesmente pegar e jogar lá dentro do túmulo. E os judeus, eles não tinham uma regra para a preparação desse corpo, criada por eles, judeus. Mas eles usavam muito os métodos egípcios. E o texto vai nos dizer, as escrituras vão nos dizer, que na preparação do corpo de Jesus foram utilizados aproximadamente 50 quilos de produtos. Que produto era? Mirra e aloés. Óleo misturado com, virado uma pasta, passava-se um tecido em volta do corpo da pessoa, e aquele produto era pincelado. E aquele produto era tão poderoso que virava grudava que nem piche. Quem já viu piche? Piche. Isso que joga no asfalto aí. É a melhor comparação. Quando eles enrolaram Jesus naqueles tecidos, a Bíblia não fala sobre os lençóis, a quantia que foi usada. Mas entende-se que por eles terem usado aproximadamente 50 quilos de produto, foi bastante lençol. Quando aquilo secou e grudou, irmão, alguém já viu o casulo de borboleta aí? Já viu o casulo de borboleta? Não fica uma casquinha assim? Não fica uma casca grudada num pau, numa parede? E aí a lagarta vai lá, se transforma em borboleta, vai furando até sair. Ficou uma casca grossa. Jesus ficou envelopado
dentro de uma casca. Ficou todo protegido o seu corpo ali. Mas eles não sabiam que ele ia ressuscitar? Não. A gente entende que quando Jesus falava da ressurreição e ensinava da ressurreição, poucos entendiam. Aliás, até aquele momento da ressurreição, ninguém entendeu. Porque os discípulos voltaram a viver a sua vida normal. E ninguém ficou lá sentado esperando a ressurreição de Jesus. E nós temos a passagem épica do nosso irmão Tomé, né? Que quando Jesus adentra a reunião, Tomé diz, não, mas peraí, não é Jesus, olha aqui, está aqui, meu filho, as marcas estão aqui. Então, até aquele momento, os judeus não criam na doutrina da ressurreição. E não existia essa doutrina ali por algumas religiões. Ou seja, ninguém esperava que Jesus iria ressuscitar. Então, eles prepararam o negócio bem caprichadinho, né? Embalsamaram Jesus bem caprichadinho e jogaram no túmulo, irmão. No domingo pela manhã, quando Marta, Maria, Pedro e João chegam, está lá o que é chamado de mortalha. Está lá, a casca ficou ali, mas o produto que estava dentro da casca, para você entender, não estava mais, porque ele tinha ressuscitado. Porque ele tinha ressuscitado, igreja. E ele está vivo. Ele não está morto. Você não está servindo a um Deus morto. Você está servindo a um Deus que está vivo, que ressuscitou. E agora preste atenção nisso que eu vou te dizer. Embora os homens fizeram, sim, todos os preparativos de que aquele corpo nunca sairia dali, quando eles chegaram lá, estava lá, vamos chamar assim, do casulo. A borboleta saiu do casulo, saiu, ressuscitou. Ele está ressuscitado, vivo, é Deus vivo, é Deus presente, é Deus eterno, é Deus que opera o milagre, a maravilha. Glória a Deus. E oxalá, irmão. Aleluia. Nada pode parar e segurar esse Deus. Nada. A Bíblia vai nos falar do relato de um homem que estava preso nos sepulcros por correntes. Você coloca de pé nessa noite. A Bíblia vai nos falar que havia um homem atormentado por espíritos, preso em correntes nos sepulcros, que se cortava e se degladiava inteiro. Mas quando Jesus chegou, o milagre na vida daquele homem chegou. Escute aqui nessa noite, igreja. Toma posse desta palavra, entenda isso. O teu Deus é vivo, o teu Deus reina, o teu Deus é rei, o teu Deus é Senhor. Você não serve a um Deus que precisa ser carregado por mãos de homens. Você não serve a um Deus que você precisa ir lá acender vela. Você não serve a um Deus que você precisa passar um pano, guardar ele numa caixinha de vidro a 7 chaves. Não, você não serve a esse Deus. Você serve a um Deus que abandonou o seu casulo, a sua caixinha, que arrebentou as correntes e os sepulcros, e ressuscitou, e está vivo, e reina,